a gravação. Todos já assistiram o vídeo em paralelo e aí a gente vai dar continuidade, então, à apresentação. Vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Bom, tela compartilhada. Vamos voltar aqui para o slide. Então, está aqui o vídeo. Já vimos... Professor, não estou conseguindo ver a sua tela. Não? Quem? Só uma pessoa ou as outras também não? Eu estou conseguindo ver sua tela, professor. Eu também estou conseguindo. Quem falou que não, tá? Caroline. Não está aparecendo a minha tela para você, Carolina, de jeito nenhum? Não está aparecendo como antes. Eu vou interromper o compartilhamento e vou habilitá-lo novamente. Vamos ver se melhora, tá? E agora... Alô? Alô? E agora a gente... Professor, continua sem ainda, sem conseguir. Faz o seguinte, Caroline. Sai e volta para a sala. Ok. Vamos ver se resolve o problema dela. Acho que é só ela que está com essa... Coisas da tecnologia, né? Eu não entendi, Lucas. Fixar onde aparecem os slides. Ah, entendi. Aqui, né? Vamos ver se... Fala para mim se melhorou, se vocês estão vendo a minha tela. Conseguindo ver. É que se eu clicar lá na página do gerenciamento do Google Meet, aí fica muito esquisita a tela. Então, eu estou na aba do AVA. A Rebeca já voltou? Rebeca? Era a Rebeca? Quem? Ué. Caroline, já consegui visualizar. Então tá, então vamos dar continuidade. Eu vou abrir aqui o slide. O slide está ok aí, gente? Bom, eu não adianta escrever, tem que falar, porque eu estou na página do slide. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, Ok. a gente já viu a questão das características principais do plano estratégico. E aí, aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, aqui, missão, visão e valores. Vamos pegar aqui um exemplo meu, tá? Então, como docente, qual é a minha missão? Ser um facilitador do aprendizado. Então, o que pauta, por que eu sou professor, é para ser um facilitador do aprendizado. Isso eu tenho como missão para mim. E qual é a visão? Quer dizer, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero desenvolver pessoas automotivadas e autoconfiantes. Então, eu pretendo, através desta missão de facilitar o aprendizado das pessoas, torná-las capazes de se autoentusiasmarem, se automotivarem
e de serem, por isso, pelo aprendizado que conseguiram ter, autoconfiantes em si próprias, né? E quais são os valores que eu tenho para fazer isso? Primeiro, ensinar pautando-me pela verdade científica. Aí eu não vou ficar discutindo o que é verdade científica ou não, que é uma aula de meia hora, né? Isso aqui vocês já viram lá em metodologia científica. Pautando pela bondade em essência, quer dizer, o que está por trás das ações, ferramentas, daquilo que está sendo proposto, eu sempre busco algo que traga esse elemento, em essência, e a utilidade como finalidade. Então, se o profissional ou a empresa ela não conseguir pautar e definir estes elementos, como é que ela vai estruturar a sua forma de ser? Tá? Então, esse é um exemplo que eu gostaria de compartilhar aqui, de missão, visão e valores. Então, vamos dar sequência o slide. Então, vamos chegar aqui no planejamento tático. Olha a figurinha aqui, ela é bem representativa, ela está mostrando departamentos diferentes dentro da empresa se interconectando. Então, é o planejamento elaborado em cada departamento no nível intermediário da organização. Ele está naturalmente subordinado ao plano estratégico, porque o plano estratégico é quem determina as razões da existência do negócio. Mas o plano tático é quem busca as formas como este plano precisam, ou a forma de execução ou de botar em prática o que o plano estratégico definiu. Então, as principais características aqui do planejamento tático é o projeto de médio prazo. Por que médio? Porque ele não está olhando no nível estratégico como um projeto de longo. Agora é de médio prazo porque as causas e consequências, a busca de resultados, ela se dá numa distância temporal menor, né? Ela envolve cada um dos departamentos ou unidade da organização e é definida no nível intermediário da organização, né? É voltado para a coordenação e integração do sistema. O que eu gostaria de mencionar aqui é que, normalmente, nós, profissionais com formação técnica, quando a gente entra numa empresa, normalmente a gente é alocado em funções do nível tático. Então, a gente vai ter que compreender, traduzir o pensamento e as definições do nível estratégico para o operacional. E muitos profissionais entram no seu primeiro emprego, estão recém-formados, e não têm esta percepção de como a estrutura da organização, na sua forma geral, ela acontece. Então, ele não consegue materializar a sua presença e as suas recomendações dentro das expectativas que a própria empresa tem deste profissional. Isso é um complicador até para a manutenção do próprio emprego. E aí a gente vem para o planejamento operacional, que é o planejamento que se refere a cada tarefa, a cada atividade particular na empresa. Esta figura que eu coloquei aqui do lado mostram engrenagens, ou seja, cada etapa do processo acontecendo nesse nível que a gente se refere a planejamento operacional. As características, elas são projetada para o curto prazo, é causa e consequência imediata, né? É limpeza da matéria-prima que chega para você manter a higienização dentro do processo produtivo. Então, a distância de causa e consequência é muito curta, né? E envolve cada atividade isoladamente, quer dizer, cada uma das engrenagens especificamente, e é
o planejamento voltado para a eficiência, ou seja, quando a empresa pensa em redução de custos, ela tem que pensar em otimização dos seus processos produtivos e operacionais. Fazer mais com menos. Esse é o conceito de eficiência. Fazer mais com menos gente, fazer mais com menos dinheiro, fazer mais com menos matéria-prima, assim por diante. Toda busca da eficiência se dá no nível operacional. Então, a eficácia é uma visão lá do planejamento estratégico relacionada aos clientes, a empresa com seu cliente externo. E a eficiência é uma visão no chão de fábrica do planejamento operacional, pensando na redução, por exemplo, de custo, fazer mais com menos na busca da eficiência. E aqui a engenharia ou a administração de empresas, a ciência da administração nasceu através de engenheiros buscando otimização de processos de eficiência. Então, lembra lá de Taylor, da teoria geral da administração, que a gente comentou no início do semestre. Então, vamos avançar aqui, os 7 passos do processo do planejamento. Olha só. Então, aqui, isso aqui está didaticamente organizado dessa forma, mas você pode pensar nesses elementos de forma alternada, né? Mas serve como um roteiro aí para o seu planejamento. Eu queria só perguntar se todos estão me ouvindo agora. O microfone fala, ok? Sim, ok. Então vamos lá. Ok. Primeiro, definição dos objetivos. Então, quando a gente colocou lá nossa missão e nossa visão, a gente está tratando nessa dimensão mais estratégica. Então, para onde queremos ir? Onde queremos chegar? Por que a minha empresa existe? Ou para que eu estou propondo esse negócio? Esse tipo de pergunta está lá na definição dos objetivos. É o primeiro passo, né? Por que é que estou fazendo esse curso? Então, são coisas que a gente precisa responder a priori, primeiro, né? Antes da empreitada. Né? Depois vem qual a situação atual. E aí a situação atual se reflete no ambiente externo. Então, como é que está o mercado? Esse tipo de produto ou serviço tem demanda? E qual é a perspectiva dessa demanda no médio e longo prazo? Né? Ela depende de uma melhor distribuição de renda ou não? Quais são os concorrentes? Como é que é a disputa de mercado dentro desse nicho de atuação? São coisas que a gente vai ter que estudar e responder do ponto de vista de qual é a situação atual. Depois, a gente passa para o terceiro item, que seriam quais as premissas em relação ao futuro. A análise da organização interna, ou seja, o que tem pela frente? E o que temos na empresa? Eu tenho recurso humano suficiente? Tenho capital suficiente? A minha localização é uma localização adequada e estratégica para esse modelo de negócio? Né? Então, essas são perguntas e análises que a gente precisa fazer, já tratando aqui dessa relação com o futuro. E aí a gente chega no quarto item, falando das alternativas de ação. Aqui é onde se pensa a formulação de alternativas. Bom, respondido daqui para trás, o que eu vou fazer, o que deve ser feito, como, né? Como deve ser feito. O como fazer já é a próxima, é a quinta, né? Qual seria a melhor alternativa? Ou seja, primeiro pensar em todas as possibilidades possíveis, para depois definir dentre as possibilidades possíveis de ação, qual ou quais são as melhores, né? E aí começa a elaboração do como fazer e qual é o melhor caminho, né? Em que ordem as coisas devem ser feitas. Isso aí nos remete lá àquele conceito da sistema de produção, que seria o conjunto
e a forma de organização da empresa. Então, a forma seria como organizar isso, né? Como organizar os fatores, seria a melhor alternativa, o caminho, né? Implementar o plano escolhido no 6º item, que é a implementação da execução. Tornar, então, realidade todo esse planejamento anterior. Então, é colocar, materializar, de fato, esses planos. E, por fim, a avaliação de resultados, como estamos indo, e nesse item especificamente, para que você seja capaz de avaliar os resultados do seu negócio, dentro do planejamento, você tem que imaginar quais serão os controles, os registros que serão necessários para que você avalie os resultados e se o que você planejou, se as suas metas estão sendo alcançadas ou se a empresa está no sentido, indo em direção à meta. Então, é preciso ter elementos de registro, né? E aí entra a teoria da burocracia, que nada mais é do que você na sua essência seria a estruturação dos processos ou registro formal dos processos de trabalho para que você seja capaz depois de avaliar esses resultados, né? Embora o termo burocracia hoje esteja mudado, né? Até anteontem, ouvindo o próprio ministro da Saúde falar, ele dizendo que muitas vezes ele tem que sair do protocolo e da burocracia, porque ela cria lentidão no processo administrativo público. Então, mostrando aí que há circunstâncias e cenários de futuro que levam a empresa a pensar o seu modelo de planejamento e ação de uma forma diferenciada. Tá? Então, aqui a gente... E aí, nesse item, onde estamos indo, quer dizer, cabe a quem a verificação de se a empresa está ou não indo no rumo certo. Cabe à gerência. Então, a diferença entre a administração e o gerenciamento é que o gerenciamento se preocupa em verificar os sinais ou os resultados parciais obtidos e responder se esses resultados estão em conformidade com as metas. Então, o gerente é aquele que fica reajustando a rota da empresa para que você chegue no objetivo no prazo planejado, né? A administração é um processo mais amplo, que envolve toda a empresa, como a gente está discutindo aqui nessa aula de tipos de planejamento. Então, vamos avançar. Aqui tem um termo em inglês chamado benchmarking, que significa o seguinte: é um marco de referência, um padrão de excelência que precisa ser identificado para servir de base ou alvo para a mudança. Ou seja, dentro da teoria da administração, se considera que toda empresa, e até a gente poderia dizer todo indivíduo, precisa de ter referências, né? Você precisa de referências ou um padrão de excelência. Não para você copiar essa empresa ou essa pessoa, mas para você se inspirar, ver que é possível buscar resultados ou formas de agir que sejam possíveis e trazer essa dimensão de excelência para dentro do seu negócio. Então, isso é chamado de benchmarking, né? Seria que você precisaria ter sempre uma referência. Na nossa família, né, a nossa primeira referência são os pais, ou os avós, os tios, aqueles que tivemos a oportunidade de ser criado por eles. Depois, essas referências vão se ampliando na vida, né? E as empresas, elas precisam desse referencial também. Ok? Então, aqui é uma
palavra muito usada. A gente sempre, analisando uma empresa, a gente tenta ver em quem ela se espelha, né? Qual é o benchmarking dela. Então, benefícios, então, do planejamento. Primeiro, foco. É o ponto de convergência de esforço. É foco. Foco, você imagina um círculo desenhado na lousa e um ponto no meio. Se esse círculo representar o conjunto de todas as ações devem estar voltadas para um ponto central, porque ações divergentes não nos levam a um resultado. Então, sem foco, não há convergência de esforços. E quem vai dizer qual é o foco da empresa é a missão, a visão e os valores. Então, a gente precisa desse foco. E depois, planejamento nos dá uma capacidade chamada de flexibilidade, ou é a maleabilidade ou facilidade de sofrer adaptações, à medida que o andamento dos acontecimentos sigam, né, ou requeiram. Então, dentro da biologia, a gente tem um conceito chamado plasticidade fenotípica, que diz respeito que, com a mudança do ambiente, os seres vivos que vão permanecer, ou ter sucesso evolutivo, são aqueles com maior flexibilidade ou capacidade de adaptação a essas modificações do ambiente. Então, essa flexibilidade tem que ser trazida para o ambiente corporativo e ela é materializada nesse ambiente através do planejamento. Então, o planejamento é voltado para resultados, ele cria a noção de direção. Então, tem gente que fala, o cara está lá só planejando. Planejamento é o coração e sangue do negócio. Planejamento, ele existe em função dos resultados que se pretende ter, né? O planejamento, ele é voltado a descobrir e encontrar quais são as prioridades de ação, né? Quais são as ações mais fundamentais e estratégicas do negócio. O planejamento também é voltado em identificar quais são as vantagens competitivas que o meu negócio tem e que eu preciso estar, como é que eu vou dizer a palavra? Estribado, né? Apoiado nessas vantagens para poder ter uma condição competitiva, se for o caso, no mercado, de vantagem, né? E o planejamento também é orientado para mudanças, né? Nenhum planejamento é feito para engessar e tornar uma empresa congelada. Planejamento sempre é feito buscando mudanças que tragam vantagens, prioridades e cria a noção de direção. Então, a melhoria na coordenação, planejamento também visa isso, a hierarquia dos objetivos, o que é primordial, quais são os valores primários e os secundários do negócio, né? Uma melhoria do controle, o controle para que você realimente o processo administrativo e para a administração do tempo, ok? Então, planejamento, se for feito com essas intenções, buscando essas finalidades, ele trará bastante resultado. Então, o planejamento estratégico se assenta sobre 3 pilares, né? Primeiro, a visão de futuro. Faz um bom planejamento estratégico quem enxerga mais longe, né? Quem sobe num ponto mais alto ou vê a distância, né? Então, muitas vezes, imerso num problema, a gente precisa mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, para conseguir ter uma visão de futuro e traçar um plano estratégico. Os fatores ambientais externos, eles têm que ser percebidos e muito bem descritos, né? E os fatores organizacionais internos precisam ser muito bem coordenados, organizados. Aqui a gente, nos fatores organizacionais internos, a gente já está falando no nível tático, né? E até
operacional lá na conta. Mas são 3 elementos aqui primordiais, né? Então, aqui na figura do livro do Chiavenato, planejamento estratégico, ele está dividido lá em planos táticos lá, planejamento financeiro, planejamento de produção, plano de marketing, plano de recursos humanos. E no operacional, dentro do financeiro, você tem fluxo de caixa, plano de investimentos, plano de aplicação. Dentro da produção, plano de produção, plano de manutenção, plano de abastecimento. Dentro do marketing, plano de vendas, plano de propaganda. No recursos humanos, plano de propaganda também. Então, a gente converge isso aqui ao alcance dos objetivos. Então, quando a gente falou de convergência, é exatamente cada uma dessas caixinhas direcionadas para os objetivos, né, que foram traçados no planejamento máximo institucional. Então, os planos táticos geralmente envolvem planos de produção, planos financeiros, planos de marketing, planos de recurso humano, e aqui nós, aqui na engenharia de alimentos, a gente começa a pensar aqui nos planos de produção, né? Geralmente a gente é contratado, entra nas empresas para lidar aqui, mas nós temos plena condição de mostrar aos gestores do negócio que temos uma visão globalizada do processo, que podemos assessorar, inclusive no planejamento estratégico, ou pelo menos definir os nossos planos táticos lá, em função de uma boa interpretação dessa empresa. Quando a gente mostrar essa capacidade, seguramente seremos chamados a participar do planejamento no nível muito mais estratégico e completo da empresa, né? E quanto mais alto nessa pirâmide, em termos de responsabilidades dentro desses planejamentos, os mais altos serão os salários. Planos operacionais podem ser classificados em 4 tipos, né? Os procedimentos, orçamentos, cronogramas e regulamentos. Basicamente são esses os planos operacionais. Recomendação de estudo complementar da aula. Então, arquivos da disciplina lá do Moodle, não do Moodle antigo, pode ir para o novo, que vai estar tudo lá no AVA, tá? A aula de planejamento, os livros aqui, o livro Administração nos Novos Tempos e Teoria, Processo e Prática, ambos do Chiavenato. Esse segundo aqui é o que eu estou embasando toda essa aula, né? Embora, porque ele é um resumo que contém tudo que é apresentado no livro anterior e outros livros do Chiavenato, ok? E aí aqui, por que a representação da moderna empresa pode ser compreendida assim? Vejam bem, eu fiz aqui uma pirâmide invertida, onde o nível do chefe executivo office aqui, o CEO da empresa, está no ponto mais básico, né? Eu falei muito disso em sala de aula, comentei disso em outras aulas, e isso aqui tem a ver com uma visão ou uma distinção entre chefia e liderança. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem elementos que façam a distinção entre chefia e liderança e por que a gente poderia conceber a empresa dessa forma e escrever uma resposta. Eu vou criar lá na página do AVA um link para você enviar a resposta com relação à pirâmide invertida. Então, vai estar lá, link para envio, resposta, pirâmide invertida e o prazo, tá? Então, eu estou me referindo a esse slide aqui e a esta provocação de estudo que eu estou fazendo a vocês aí para ir buscar na web elementos que façam a distinção entre chefia e liderança e como é que você poderia interpretar essas diferenças olhando para essa pirâmide aí, ok?
agora eu quero ir para esse slide aqui, ó. Fiz esse slide ontem para tentar trazer essa discussão dos níveis de planejamento estratégico, tático operacional, para uma realidade que estamos vivendo hoje. Então, aqui eu estou tratando do assunto da pandemia do coronavírus. Então, vamos pensar da seguinte forma. No nível mais estratégico do problema, né? Então, o governo, então ele está lá pensando, né? O que deve ser feito para mitigar ou reduzir os efeitos e os problemas que a pandemia do coronavírus vai trazer, ou já está trazendo, para a saúde, para a economia e para todos os demais desmembramentos que isso tem dentro da sociedade. Com certeza, essa é uma preocupação. Agora, quais são as ações estratégicas? Estas ações estratégicas serão definidas em função daquilo que o Estado entende e define por missão e visão deste governo. Então, são discussões que são travadas no âmbito mais elevado, mas que, como a gente tem uma comunicação muito dinâmica e uma percepção generalizada do processo, essa discussão estratégica ela é levada a cabo e trazida nos níveis mais baixos dessa pirâmide. Então, não significa que quem está no nível tático não ouça e não pense sobre as questões do estratégico. E no operacional também. Mas, agora, falando no nível tático, seria como implementar, ou quais mecanismos precisam ser propostos e levados a cabo para que a gente diminua os problemas da pandemia. Nós mesmos já estamos sofrendo ações de implementação de mecanismos, por exemplo, vamos interromper aulas presenciais. Essa é uma ação do planejamento estratégico, o planejamento estratégico viu como necessária para diminuir a velocidade com que essa pandemia se apresentaria na nossa sociedade. E como implementar isso? Quais os mecanismos? Então, uma vez que o plano estratégico determina e passa essa dimensão do planejamento para os seus níveis táticos, a administração máxima da universidade, ela baixa a portaria, interrompe aulas presenciais e coloca para a gente, no nível tático, olha, vocês precisam dar continuidade, porém numa modalidade de EAD. E aí vão usar as ferramentas, implementar quais os mecanismos, como é que isso vai ser feito, com que periodicidade, quais são as atividades, e todas as perguntas que vocês estão tendo e passando nesse período, elas estão passando aqui na cabeça do nível tático, no meu, né? Na minha função docente. Então, o que deve estar articulado, o que não deve, em termos de governo, a mesma coisa. Tem o nível tático, em tratando disso de governo. Bom, e quando a gente chega no operacional, que é a nossa sala de aula, né? A implementação das rotinas da sociedade são materializadas. Estamos implementando essas rotinas através do ambiente virtual, através da incorporação de outras ferramentas tecnológicas que a internet nos permite, integrando isso ao AVA, para agilizar nossa comunicação, para nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para trocarmos informações e materiais. Bom, mas falando aqui do coronavírus, nós, enquanto elementos ou unidades desta sociedade, sabendo do que é estratégico para a redução dos efeitos desta pandemia,
e muitas vezes vendo as dificuldades que o nível tático governamental tem de implementar e colocar em prática o quê? Os mecanismos que são necessários para essa mitigação. Muitas vezes a gente vê a sociedade tomando ações isoladamente, as pessoas, em função de atender e reduzir o que a pandemia pode vir a ser, segundo o que cada um acredita. Então, a dificuldade, isso do ponto de vista dessa aula, parece que didaticamente é muito simples o planejamento estratégico, né? E a migração do que foi definido estrategicamente para o nível tático e depois a materialização disso no operacional, mas dependendo do tipo do problema e do tamanho do negócio, quando a gente fala Brasil, o povo brasileiro, ou a gestão e a coordenação de toda a estrutura brasileira, a gente vê que a definição e a implementação desse planejamento nos seus mais diferentes níveis, ele vai ficando cada vez mais complexo, gerando uma certa ansiedade, né, em todos nós. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, que é um exemplo daquilo que a gente sofre hoje, e eu queria trazer um exemplo disso para a aula desses tipos de planejamento. E dizer que a mitigação da pandemia, ela é objetivo comum. Agora, o que não é comum são os mecanismos e como que isso deve ser articulado. E aí, como a gente acompanha batalhas ideológicas no nível tático, e não só ideológica, mas também de cunho prático. Você levar a termo e criar situações práticas para implementar a mitigação da pandemia, não é fácil. Aí a gente acaba, na dimensão operacional, tendo que adotar medidas que a gente entenda o quê? Em consonância e que possam colaborar com aquilo que é mais estratégico, que é a redução do problema. Então, assim, eu gostaria que todos vocês refletissem bastante, que não é fácil, talvez seja dos piores momentos que a humanidade esteja passando em termos globalizados, né? Em termos de crise. E que as soluções que a gente tem buscado, tem dado, elas podem, geralmente não são as ideais, mas seguramente são as ferramentas, são as que melhor podemos ter ou temos à disposição hoje. Então, antes de sermos um agente complicador, o que cria conflito nesse sistema, a gente deve buscar nos pautar por sermos elementos de apaziguamento, de homogeneização, de facilitação dos processos, de orientação das pessoas. Porque se não conseguirmos organizar a nossa ação em sociedade para um foco principal, que seja a mitigação da pandemia, se não trabalharmos para a unidade e para a minimização dos problemas em que cada uma das instâncias e dos níveis sociais estejam passando, o problema fica maior, fica mais difícil. Então, o nosso papel aqui, cada um dentro do posicionamento que ocupa, e nós todos aqui estamos falando do nível operacional, né? A gente tem que estar imbuído e automotivado para essa minimização desses impactos, né? Buscando sempre a convergência de esforços para mitigar os problemas dessa pandemia. Então, com esse última fala aqui, eu vou retornar aqui para o
página. Vamos interromper aqui. Compartilhamento dela. Cliquei errado. E aí eu abro, então, o espaço para que vocês façam alguns comentários, dúvidas, né? Escrevam alguma coisa, ou digam, né? Alguma coisa que possa, que queiram, que tenham anotado sobre este tema. Aguardando aqui. Não havendo perguntas, é uma pena, né? Não havendo perguntas, então nós vamos encerrar a nossa... São 10h41, vamos encerrar então a nossa aula. Peço encarecidamente a todos vocês que, no âmbito da função da rotina acadêmica, a cada dia estudem as disciplinas agendadas no seu cronograma, acessem o ambiente virtual, leiam os materiais, leiam além dos materiais, porque nós temos ferramentas tecnológicas que nos permitem isso. Façam as atividades e desejo muita saúde e sucesso a todos. Encontro vocês semana que vem, ou quem sabe em algum vídeo extra que eu vou postar durante a semana, aí eu aviso todos aqui no ambiente, no WhatsApp, ok? Agradeço a participação, é sempre um conforto, mesmo que à distância, poder participar de alguma forma do aprendizado e da vida acadêmica de vocês. Tá? Um grande abraço, muito obrigado, eu vou encerrar então a gravação.